Deus, nós precisamos ouvir a Tua voz, meu Senhor. Fala conosco que estamos atentos, Senhor, ao Teu falar. Toma cada pessoa que está, Senhor, na direção desse culto, dessa consagração. Ó Deus, usa com Teu poder e glória. Toma os nossos corações, Senhor, que estão, Senhor, derramados diante do Teu altar, Senhor. Ó Deus, fala conosco e trabalha, Senhor, em nossos corações. Toma a Tua obra na Gileade, Senhor. Aviva, Senhor, com o decorrer dos anos, Senhor. Aviva a Tua obra, Jesus. Purifica o Teu altar. Ó Deus, limpa os nossos corações. Que venhamos Te servir com amor, com alegria, Senhor, entregando a Ti o melhor de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim Teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do coração necessita mais de Ti. Saudamos, amada igreja, com a paz do Senhor. Como é bom estar aqui nessa presença, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor com 2 hinos da harpa. Vamos louvar ao Senhor com o hino 225 nessa manhã. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfal, ser valente. Olha o alvo que é Jesus e a vitória te conduz. Oh, não deixe sua cruz, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, digno te enfrentar. Ser valente, segue em marcha triunfar. Ser valente, seja aqui onde for, escudado no Senhor, mostrarás o teu valor. Ser valente, ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente,
altruísmo e com poder, ser valente, franco sem o mal temer, ser valente, aos caídos em redor, manifesta-lhes o amor e serás um vencedor, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente, o Evangelho a proclamar, ser valente, no Brasil, em terra ou mar, ser valente, tua vida enobrecer, sempre com Jesus viver e a ti também vencer, ser valente. Ser valente, pelejando por Jesus. Ser valente, nunca rejeitando a cruz, firme sempre no amor, com indômito valor, cheio do Consolador. Ser valente. Você já é um valente, viu? Você chegou até aqui para glorificar ao nome do Senhor. E nós agradecemos a Deus pela tua vida. Irmã Elza, vem louvar ao Senhor com mais o hino da harpa. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém. Paz do Senhor para todos. Agradeço a Deus por estar aqui nessa manhã, junto com os irmãos, para adorar o Senhor, junto com os adolescentes, amém. Eu queria louvar um hino, eu não sei se os irmãos conhecem, é o hino 224. É um hino que fala, a letra é voltada para os jovens, né? Para que os jovens possam trabalhar na seara do Senhor. Amém? 224. Ele é assim, ó. É o tempo de cegar e tu sem vacilar, declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, jovem, ó, vem trabalhar. Vem ver, os campos brancos já estão aguardando os braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo no cegador. As gavelas que recolhe joias de esplendor brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo essas joias, Deus é premiador. Jovem, jovem, entra no labor. Vem ver, os campos brancos já estão aguardando os braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o cegador. Amanhã vai passando, não mais voltará. Da colheita o tempo brevemente findará.
e perante o teu Senhor vazio findarás. Jovem, jovem, obedece já, vem ver os campos brancos já estão aguardando os braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta. Respondes-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta. Poucos dias são que restam para o segador. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de deixar para a meditação dos jovens em Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Mas para que o diabo venha fugir de vocês, vocês têm que estar debaixo das mãos do Onipotente, se sujeitando a ele e buscando a ele, como fala lá em Salmos 119, versículo 11. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Que vocês possam guardar a palavra do Senhor no coração de vocês, para quando os dias maus vierem, para quando a tentação vier, vocês estarem fortalecidos no Senhor, amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia! Obrigada, irmã Elza. Vamos ter agora a palavra devocional com o irmão Anderson. Amém, igreja? Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos estar abrindo nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 19, amém? A ressurreição de Cristo, penhor da nossa ressurreição. 1 Coríntios 15, do versículo 1 ao versículo 19, eu vou estar lendo e os irmãos acompanhem, por favor. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vê-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefa e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou eu que sou, e sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja, eu seja neles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis vós nos vossos corações, e também os que dormiam em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Amém? Meu irmão, essa palavra é uma palavra muito forte, ao qual o apóstolo Paulo nos diz que Cristo ressuscitou verdadeiramente. Podeis assentar. Que Cristo verdadeiramente ressuscitou, e que isso nós não podemos ter dúvida.
O inimigo a todo momento está querendo se levantar nesses tempos, para que até mesmo o sacrifício vicário de Jesus aqui na terra venha a ser desconsiderado. Mas eu quero falar para você: creia nas Sagradas Escrituras, creia na palavra de Deus, creia verdadeiramente que Cristo ressuscitou, creia verdadeiramente que Ele se mostrou verdadeiramente ali a Saulo, que era um pecador que perseguia os cristãos. Embora conhecesse a lei, ainda não tinha tido um encontro verdadeiramente com Jesus, ainda não sabia verdadeiramente quem era Deus, o que Deus fez pelo seu povo. Mas eu quero falar para você, que naquele encontro, ali onde ele teve com Paulo, ali a sua visão naquele momento ficou cega, mas quando se abriu e verdadeiramente ele reconheceu quem era Cristo, ele reconheceu verdadeiramente o propósito e as obras de Deus para nós cristãos. Então vamos acreditar nas Sagradas Escrituras, vamos acreditar que Jesus veio, morreu por mim e por você, embora não merecêssemos, e que vamos naquele grande dia, verdadeiramente, onde Cristo virá buscar a sua igreja, nós subiremos com Ele, e os que já estão mortos, ou que venham a morrer antes de Cristo vir, ressuscitarão também com Ele. Tem um céu preparado para mim, tem um céu preparado para você, e as palmas louvam ao Senhor, amém? Amém. Obrigado, Anderson, por essa palavra. Jesus voltará para nos buscar e Ele não tardará. A volta do Senhor, Ele está muito perto, muito perto. As abominações que têm acontecido lá fora têm entristecido o povo de Deus. Imagine como que está sendo lá no céu, né? Como que Deus tem olhado a humanidade que Ele criou, fazendo a quantidade de maldade que eles estão fazendo aí fora. Quem está firme, firme-se mais. E a gente está aqui se consagrando ao Senhor. Essa consagração é dos jovens. Gostaríamos que muito mais jovens estivessem aqui. Infelizmente, muitos trabalham, muitos estudam e às vezes não conseguem ter força para estar aqui. Mas nós estamos aqui intercedendo pela vida deles, porque nós somos o diferencial nessa terra. Amém? Vamos tirar um período de louvor com a nossa irmã Sara. Não temos outro tesouro a não ser Jesus. Antes de vir para cá, eu me lembrei do que Pedro disse a Jesus: para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Nós não temos para onde ir. O Senhor é o nosso tesouro mais precioso. E assim como também na parábola, em que um homem ele encontrou uma pérola num terreno, e ele vendeu tudo que ele tinha, e ele comprou aquele terreno, e ele adquiriu aquele terreno e encontrou aquele tesouro. Assim é Jesus para nós. Mais precioso do que tudo que nós possuímos. Mais precioso do que tudo que nós possamos alcançar. Por isso eu quero que você se derrame ao Senhor. Quero te convidar, na verdade, para você se derramar ao Senhor e aproveitar esse momento, esse lindo momento, na presença do Senhor. Nós estamos numa manhã de consagração. Não perca a oportunidade de exaltar o nome do Senhor. Ele está aqui, Ele está perto daqueles que o buscam. Ele está perto daqueles que o buscam. Tu estás aqui, Senhor. Nós podemos te sentir, Senhor, como é bom o momento que passamos contigo. Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo ao mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento que
desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Ai, eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Eu morro. Tu és o meu tesouro precioso. Pra onde iremos nós? Tão lindo é cada momento. Fale isso pra Ele, que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo ao mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Tão lindo é cada momento, que me visita e faz de mim o teu altar. Quero ir contigo ao mais profundo. Segura minha mão, eu sei, nunca vai soltar. Conduz-me, Senhor, leva-me a lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Leva-me a lugar onde só você e eu. Te amo, meu papai, meu papai. Eu dependo desse amor e sem ti eu sei que morro. Quando ninguém estava te vendo, Ele te viu. Ele te limpou, te escolheu, te deu um novo nome. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minhas tristezas e mudou minha vida inteira.
Pai. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. O seu Pai não te rejeita. O seu Pai não te rejeita. Que melhor lugar para você estar do que na casa do seu Pai, desfrutando desse momento na presença dEle. Vamos declarar agora que Ele nos ama. Por Ele nos amar, nós podemos contemplar Ele. Por Ele nos amar, nós podemos estar em Sua presença. Jesus Cristo abriu o caminho para nós naquela cruz. Aleluia, obrigada, Jesus, por nos amar tanto. Aleluia. Percebo quão maravilhoso Ele é e quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Do Senhor derramado sobre as nossas vidas nessa manhã. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. De repente, não vejo mais minhas aflições, só vejo tua glória e percebo e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, oh, oh.
apaixonado, meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento. Ele me ama, 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 Ele te ama, Stephanie. Ele te ama, Juan. Ele te ama, Daniel. Oh, Ele me amou. Ele te ama. Ele me ama. Ele me amou. Somos gratos a Ti por esse amor que nos alcançou, por esse amor que nos alcançou nessa manhã. Ele me amou, Ele me ama, Ele me amou. Ele te ama. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. A presença do Senhor, irmãos, está sobre esse lugar. Você pode tirar um momento de derramamento no teu espírito, de gratidão ao Espírito Santo de Deus que está nesse lugar. Nós não somos merecedores dessa graça, mas essa graça, Senhor, nos alcança todos os dias e nós somos, Senhor, gratos a Ti por Teus benefícios sobre as nossas vidas, Senhor. Obrigado a Deus. Gostaríamos de fazer a nossa oração com a nossa irmã Claudinha. Nós oramos pelas nossas vidas, as nossas casas, por esse grupo jovem. Louvado seja o nome do Senhor. Deus meu e Senhor meu, em nome de Jesus, graça te damos, ó Pai, porque podemos sentir a Tua presença neste lugar, que é chamado de casa de oração, aonde viemos nesta manhã, meu Deus, entregar nossas vidas diante do Teu altar, meu Senhor, para nos achegarmos mais a Ti, o Senhor a nós, para que as nossas petições, as nossas orações sejam respondidas e ouvidas, Senhor. Obrigada, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigada pela Tua presença, meu Senhor. Obrigada pelo Teu poder. Obrigada pela Tua graça. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pelas Tuas misericórdias. Obrigada pelo Teu cuidado. Obrigada pelos livramentos. Obrigada pelos dias maus que o Senhor está conosco. Obrigada pela vitória. Obrigada pelos desertos. Obrigada pelas lutas. Obrigada pelas provas, porque em tudo o Senhor está conosco. Queremos entregar cada jovem e adolescente em Tuas mãos, aos Teus cuidados, porque sabemos que o Senhor tem cuidado a cada dia de cada um. Mas nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor continue dando livramento, continue
continue, meu Senhor, trabalhando, continue operando, porque operando o Senhor, quem impedirá? Assim diz a tua palavra. Opera na mente, opera no coração, opera na vida espiritual, mental, física, meu Senhor. Repreenda todo o levante do diabo, repreenda toda apostasia que tentar, Senhor, se achegar ao teu jovem adolescente. Todo esfriamento seja repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. Que o teu fogo dos céus divino venha aquecer o coração deles. Que, meu Senhor, o fogo venha arder sobre o altar deles, que é o coração, e não venha se apagar, meu Senhor. Aleluia. Meu Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, meu Senhor, que toda luta que eles estiverem passando, seja na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, com amigo, com família, que o Senhor venha dar estratégia para eles usar as ferramentas espiritual, que é a oração, que é o clamor, que é a leitura da palavra, que é o jejum, a bandarábia. Ó Jesus de Nazaré, venha pelejar pelos adolescentes jovens, venha, meu Senhor, segurar nas mãos deles, meu Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, toma também o presente e o futuro, prepara tudo, meu Senhor. Se porventura algum jovem e adolescente tem passado luta no momento dos estudos, das provas, meu Deus, do curso, da faculdade, que seja repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. Cai por terra a potestade, o principado, os dados inflamados, as setas do maligno, seja repreendido pelo poder que há no nome de Jesus. A bandarábia. Ó Senhor, que o Senhor venha revesti-lo da tua armadura do livro de Efésios. A Deus, ajude eles e nos ajuda a ajudá-los em Bandarábia. Ó Deus, desperta a tua igreja, meu Senhor. Ó Deus, eles precisam, meu Senhor, nos olhar e ver em nós o espelho, para que eles possam continuar firmes, meu Senhor, para que eles venham se espelhar na nossa oração, na nossa pregação, na nossa adoração, na nossa conduta, porque somos uma carta escrita, meu Senhor. Ó Deus, toma o lar deles, toma os pais, toma os avós, toma o irmão, toma os tios, toma aqueles que já são convertidos e estão enfraquecidos, fortalece através da vida deles. Traz aqueles que ainda não são, meu Senhor, para a tua presença. Deus, toma o nosso lar. Meu Deus, toma o meu lar, toma o lar de cada irmão, toma o lar, meu Senhor, no preletor, toma o lar dos visitantes, toma o lar, meu Deus, de cada um que está aqui nesta manhã, porque, meu Senhor, a tua palavra diz: para onde iremos, Deus? Se só tu tem palavra de vida eterna, e essa palavra está aqui nesta manhã, e esse poder está aqui, e essa força encontramos em ti, e é por isso que somos renovados, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, nos abençoa, os jovens e todos que estão aqui, os que não puderam vir, alcança, anima, guarda, livra e dá vitória em nome de Jesus, amém. Obrigada, irmã Claudinha. Oh Deus, tu estás nesse lugar, Senhor. Gostaríamos de dar oportunidade para o diácono Everton trazer uma saudação. Podem se assentar. Everton. Nós não sairemos daqui da mesma maneira qual entramos. Enquanto tu estás aqui, Deus está trabalhando lá nas tuas causas. Salve a igreja com a paz do Senhor. Vou aqui trazer um versículo aqui para a meditação da igreja. Em Lucas 17, 11. E aconteceu que indo ele a Jerusalém,
passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais passaram de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tende misericórdia de nós. E eles, vendo, dizendo: Ides, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, viram limpos. Um deles, vendo que estavam, voltou, glorificando a Deus em voz alta, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. Era samaritano. E respondendo Jesus: Não foram 10 limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão o estrangeiro. E disse-lhe Jesus: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aleluia. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém, Everton. Deus seja contigo. Essa irmã que está nos visitando, como é seu nome? Juliana, seja bem-vinda. O rapaz que está do seu lado? Oi? Ezequiel, sejam bem-vindos. Amém? Vamos tirar o nosso próximo período de louvor com a irmã Dani. Vamos, Dani. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Ultimamente o Senhor ele tem falado no meu coração a respeito de estarmos satisfeitos em Cristo, porque o mundo de hoje nos ensina a comparar a nossa vida com a vida do outro, e cada vez nós vemos, né, mais o mundo, ele mostra nas redes sociais, né, riquezas, tudo aquilo que, quando Jesus foi tentado, né, foi levado ao deserto para ser tentado pelo inimigo, tudo aquilo que Satanás mostrou para Jesus e ofereceu, dizendo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Hoje em dia, dentro da nossa própria casa, quando acessamos muitas vezes as redes sociais, principalmente os jovens, nós vemos, né, essas janelas se abrindo e Satanás falando, né, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas existe algo melhor e maior do que qualquer coisa deste mundo, que é a presença do Senhor, que é estar com Cristo. E o Senhor ele tem ministrado ao meu coração a respeito do contentamento em Cristo, e Paulo falava muito a respeito disso. O apóstolo Paulo, ele demonstrava alegria em momentos de adversidade, porque simplesmente ele tinha encontrado Jesus. E a Sara, né, já falou a respeito da passagem que diz que o reino de Deus é como um homem que encontra, né, um tesouro dentro de um terreno, e ele vende tudo para comprar aquele terreno, porque ele sabe que ali tem tudo o que ele precisa. Então, que nós venhamos a adorar o Senhor e pedir a Ele que o nosso coração se alinhe à vontade dEle, esteja satisfeito nele, porque Ele supre todas as nossas necessidades. Ele sabe aquilo que nós precisamos. E o Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. Às vezes Ele nos faz esperar um pouquinho e a gente não entende, a gente questiona. Às vezes a gente acha que Deus vai fazer na hora que a gente quer e o Senhor manda a gente esperar. E ultimamente eu tenho entendido isso, né? Quando eu tive meu primeiro filho, e na minha relação com meu filho eu vejo o cuidado de Deus na minha vida. Porque assim como eu amo servir o meu filho, eu amo fazer as coisas para o meu filho, mesmo estando às vezes cansada, esgotada, descabelada, mas se o meu filho estiver bem, eu estou feliz. E assim o Senhor é na nossa vida. O Senhor ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em nos dar aquilo que nós precisamos, aquilo que nós pedimos. Só que nem sempre Ele dá ou não dá na hora que a gente deseja, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes eu dou banho no meu filho e ele quer sair pelado do jeito que tiver para brincar, ele quer ir para a rua do jeito que ele tiver, não quer botar roupa.
E aí eu brigo com ele, falo, não, tem que botar roupa, tem que botar fralda, né? E às vezes assim a gente age com o Senhor, às vezes a gente quer as coisas, mas ainda não estamos prontos, preparados para aquilo. E o Senhor, ele fala, tem que esperar um pouco, não é agora, não pode, né? E às vezes o meu filho, ele chora parece que a gente está fazendo algo assim, matando a criança, simplesmente para botar a roupa, porque ele não quer botar a roupa. E às vezes a gente age assim com o Senhor, a gente chora, esperneia, porque a gente quer fazer as coisas na hora que a gente quer. E Deus fala, ainda não é tempo, espera. Glória a Deus. Então vamos adorar o Senhor, porque Ele merece o nosso louvor, a nossa adoração, e Ele é quem mais nos ama nesse mundo, amém? Feche seus olhos, ligue seu pensamento com Deus e declare aleluia àquele que é digno. Eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que sou e te render. Glória e aleluia. Diga. Aleluia. Aleluia. Louve Ele, louve Ele. Aleluia. Aleluia. Às vezes a gente esquece o quanto Deus nos ama e o quanto Ele tem cuidado de nós. Esses dias eu tive uma experiência que, na verdade, vou compartilhar duas experiências. Uma foi que aconteceu essa semana. Eu fui na consulta, né, de acompanhamento de saúde da mulher que a gente, né, faz, as clínicas da família oferecem e tal. E eu estava me arrumando para ir nessa consulta. E o Espírito Santo, enquanto eu estava em casa, tomando banho para ir para a consulta, eu estava ouvindo louvor e fazendo meu devocional, que depois que a gente vira mãe, a gente faz devocional no banho, fazendo comida, na hora que dá, é a hora que você tem o tempo ali.
E aí eu estava fazendo ali meu devocional, orando, e o Senhor, Ele tocou no meu coração para cantar aquele louvor que estava tocando para a enfermeira que ia me atender na clínica da família. Eu falei, pronto, começou a maluquice. Deus já mandou eu cantar para o motorista de Uber, já mandou, né? Deus às vezes faz essas coisas comigo. Eu falei, meu Deus, vou chegar lá, a mulher não vai entender nada. Mas eu sabia, eu já tinham me falado que ela era cristã. Falei, ok, menos mal, ela é serva, então ela vai entender. E aí eu fui para a consulta e eu estava criando coragem, pedindo confirmação. Falei, Senhor, eu vou chegar lá do nada, vou falar para a mulher que Deus mandou eu cantar uma música para ela. Será que é do Senhor mesmo? Que a gente fica, né, na dúvida. Aí fiquei buscando confirmação, criando coragem. E aí o Senhor fez eu ficar por último. Eu cheguei lá 10h30 da manhã, eu fui atendida só acho que 12h30 por aí. Deus fez eu ser a última. Falei, ok, Senhor, entendi. Enquanto eu ali estava esperando, eu estava lendo a palavra, Deus confirmou. E aí eu cheguei lá na consulta, fizemos o procedimento, a consulta, e no final ela falou assim, quer falar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Eu falei, quero. Deus mandava eu falar algo para você e te trazer um louvor, e aí eu, fiz o que Deus mandou, e ela me abraçou e disse, obrigada, eu entendi o recado. Então eu não sei, o que ela estava passando, mas Deus sabia. E esse é o tamanho do amor que Deus tem por nós. Deus me usou para falar com uma serva porque Ele a ama e Ele sabe o que ela está passando, e Ele sabia que ela precisava de uma resposta. E o Senhor, Ele nos ama mesmo quando nós não merecemos. Talvez você chegou aqui nessa manhã e você fez algo de errado, algo que jovens têm muito dessa dificuldade de seguir e tal. E às vezes você pensa, Senhor, será que o Senhor ainda me ama, mesmo tendo feito isso, mesmo tendo passado por isso? E o Senhor me trouxe aqui para te dizer que sim, Ele te ama. Esses dias eu estava lembrando que meu irmão estava desviado do caminho do Senhor, ele ainda está meio barro, meio tijolo, mas está aos poucos voltando. E ele foi para um evento que tinha bebida. E minha mãe orando por ele em casa, e ele indo para as baladas, indo para baile funk, indo para um monte de coisa que os servos do Senhor não convém estar. E ali ele foi no Deck Carioca na época. Ele foi para o Deck Carioca, acho que era época de Natal e Ano Novo, acho que era festa de Ano Novo. E aí ele não bebia, mesmo estando desviado, ele não tinha o hábito de beber bebida alcoólica. E aí nesse dia todo mundo estava bebendo, era Ano Novo, os amigos falando, vamos comemorar, vai virar o ano, não sei o quê. E ele ainda tinha o temor do Senhor, mas ele falou, vou beber com os colegas. E aí ele pegou um copo de bebida, deram na mão dele, e preste atenção, Deus usou uma mãe de santo para falar com ele lá dentro. Porque os olhos do Senhor são como chamas de fogo e contemplam a todo lugar. Mas o lugar que é impuro, Deus não vai lá, mas Ele manda alguém lá para falar. E aí uma mulher que não conhecia meu irmão, viu ele com um copo de bebida na mão, e ela foi até lá. E ela falou para ele, ela segurou o copo na mão dele e falou assim, dá a bebida para quem é de bebida. E saiu. E aí, naquela hora, ele recebeu um baque, porque Deus usou, Deus mandou alguém ir lá, uma entidade, ela estava incorporada, a entidade foi lá entregar um recado de Deus para ele. E aí ele não queria mais curtir, não queria mais comemorar, queria ir embora. E os amigos não entenderam nada, falaram, o que aconteceu? O que aquela garota te falou? Ela te conhece de algum lugar? Ele, não, ela não me conhece. E o amigo queria até arrumar confusão com a menina, porque acabou a festa ali, ele foi embora para casa. Então o Senhor, Ele te ama com amor incondicional. Se você questionou a Deus porque talvez Ele ainda não fez algo que você queria, ou que você precisava, assim como às vezes eu questiono também, porque Deus tem poder para fazer assim, mas às vezes não é o momento porque nós não estamos preparados, confia no amor dEle por você, amém? E essa canção é como resposta de Deus para o coração de alguém nessa manhã. Feche seus olhos e ligue o seu pensamento com Deus. Ele é aquele que abre porta onde não há porta. Ele é aquele que faz o que ninguém pode fazer. Aleluia. Quando as portas todas já estão fechadas e não há uma saída para você, uma voz tão mansa, doce, suave, diz
Diz assim, meu filho, eu sou tua saída. Quando o inimigo diz é o fim da história e quer levar ao desespero o seu coração, Deus jamais permitirá que um filho seu ceda a vitória. Ele tem todo o poder e a solução. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim você será muito feliz. Quando tudo enfim parece acabado, logo vem o sentimento de perder. Mas é Deus quem dá a última palavra. Ele te ama, Ele ama e sei que vai me socorrer. Ele nunca falta. A esperança em Cristo é certa e nunca morre. Deus não vai deixar você ficar sofrendo assim. Ele tem nas mãos a chave da vitória. Não desista, meu amigo, pois não é o fim. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim você será muito feliz. Não ceda agora. Confia que a história não vai terminar assim. Descanse em Cristo. Fazendo assim você será muito feliz. Fazendo assim você será muito feliz. A verdadeira felicidade só encontramos nele. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, Dani, que Deus te abençoe. Nós só temos a agradecer a Deus por essa manhã. Chegou a melhor hora, a hora da palavra. Gostaria de chamar o nosso diácono David, quase presbítero, futuro. Para quem não me conhece, eu orei ao Senhor, tá, jovens? Eu escrevi uma carta e Deus me deu um casamento, tá? Hashtag fica a dica aí, cartinha para o Senhor. Saúde, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Vira para seu irmão e fala assim: não ceda, não desista dos propósitos do Senhor na sua vida. Deus falou conosco, Deus vai continuar falando através da sua palavra. Nós vamos agora seguir para a melhor parte, que é a palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma. É uma alegria ter vocês aqui conosco, unidos no mesmo propósito, de adorar, de glorificar, de exaltar o nome do Senhor, de nós clamarmos, e ninguém vai sair daqui com a mão vazia. Você não vai sair daqui da mesma maneira que entrou, mas você vai sair daqui cheio e fortalecido da glória de Deus. Então vamos orar aqui pelo pastor Reinaldo, né? Pastor, evangelista, homem de Deus. Vamos orar nesse momento. E continua ligado com Deus. Continua ligado com Deus, que Deus tem ainda bênçãos a derramar aqui na sua igreja. Amém?
Vamos levantar nossa voz em oração. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, mais uma vez na Tua presença, nós queremos louvar e glorificar o Teu santo nome, por esse culto de consagração, Senhor, nesta manhã. Deus, a cada culto, Senhor, que é realizado, a cada mês, o Senhor tem se feito presente aqui nesse lugar, Pai, e hoje não foi diferente. Pai, nós sentimos a Tua presença, nós estamos sentindo a Tua presença, Pai. E agora, Senhor, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração, não aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir, Pai. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos liberta, ela nos renova. Senhor, trabalha, Senhor, continua se trabalhando. Usa o Teu Filho, que ele seja a boca de Deus, Senhor, para aqueles que estão aqui, Pai. Usa o Teu Filho com autoridade, com ousadia, com avivamento. Fala conosco, fica conosco e continua assim ministrando aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Oh, glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu cumprimento a juventude com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Bom estarmos aqui nessa noite, ou melhor, nesta manhã, para poder juntos consagrar a nossa vida ao Senhor. Me sinto muito feliz por receber esse convite para poder ministrar para essa juventude abençoada, convite aí do evangelista Anderson, que tem sido uma bênção para nós também ali no Ministério Poço de Jacó, sob a liderança do pastor José Carlos e a pastora Meire. Sempre que pode, ele está ali com a gente para poder buscar ao Senhor. E louvamos a Deus por estarmos aqui nessa manhã. Amém? Tem alguém feliz aí? Dá glória a Deus. Então abra sua Bíblia, por gentileza, em Juízes, capítulo de número 14. Juízes, capítulo de número 14. Se minha voz falhar, me perdoem, tá? Estou me recuperando de uma gripe. Juízes, capítulo de número 14. Achou desglória? Ih, estão dormindo. Achou desglória? Hein? Está escrito assim, capítulo 14, e o versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: E desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Ele subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: Vi uma mulher em Tímina. Eu queria que vocês repetissem essa parte comigo. Vi, tá fraco, vi uma mulher em Tímina. Só ouçam agora, tá? Das filhas dos filisteus, e tomai-ma por esposa. Aí, porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: Não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vais tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Tomai-me esta, porque só desta tem me agradado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Repita comigo, mas o seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Ouçam, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. E desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina,
eis que um leão novo bradou e lhe saiu ao encontro. E então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele que ele rasgou como que rasgara um cabrito, sem nada ter na mão. E todavia nem a seu pai nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Ele desceu e falou àquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel, e tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele, e chegando a seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomaram. Quero que vocês repitam essa parte comigo. Porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomaram. Amém? Pode se assentar. Esta manhã, essa consagração, o Senhor colocou uma palavra no meu coração, e essa palavra é acerca de Sansão. Todos nós conhecemos a história de Sansão, né? Quando a gente imagina Sansão na nossa frente, a gente imagina um homem cabeludo, fortão, né? E a história dele é muito conhecida pela sua força desproporcional, né? A força sobre-humana. E essa força, ela foi dada a ele propositadamente, ou seja, ele já nasce com seus pais já sabendo que essa força dada a ele por Deus tinha um propósito. Repita comigo, tinha um propósito. E o propósito era para que, ao usar essa força, ele partisse para cima dos inimigos. Sansão era daquele cidadão que, se na época lá, evangelista, se na época estabelecesse um UFC, imagina Sansão no ringue, ninguém seguraria esse cidadão. Só que essa força que foi dada para ele deveria ser usada no tempo certo, com o objetivo certo, pois Sansão, ele seria tremendamente usado por Deus para poder cumprir um propósito naquele tempo e atender uma agenda do céu para aquele momento, pois Sansão seria usado para poder destruir os inimigos que ocupavam cidades que outrora foi dada ao povo do Senhor, ao povo de Deus. Israel estava rodeado por inimigos, e o Senhor havia falado com a sua mãe que esse jovem nasceria com este propósito, com o propósito de partir para dentro dos inimigos sem reservas. E a segunda informação que a sua mãe, a sua família recebe acerca dessa criança é que ele nasceria, já desde o ventre, ele foi vocacionado para ser nazireu de Deus. Repita comigo, nazireu de Deus. O que significava ser nazireu? Significava ser um jovem separado para o Senhor. O nazireado se dava de duas formas. A primeira era você fazer um voto
de nazireu, e esse voto você trataria, né, um tempo específico para que você se comportasse como alguém separado. Não se poderia beber vinho, beber nenhum líquido que teria algum teor alcoólico, não poderia participar de nenhuma celebração envolvendo mortos, ou seja, não poderia participar de uma celebração de um culto fúnebre, porque quem fazia voto de nazireu deveria ficar longe de morto, de corpo morto. E a segunda forma de nazireado é você ser nazireu desde o ventre. E esse era o caso de Sansão. Sansão, ele foi escolhido pelo próprio Deus desde o ventre dele como nazireu de Deus. E então Deus, ele ensina os seus pais para que seus pais passem para Sansão como ele deveria se comportar. E então desde pequeno Sansão ouve dos seus pais: Sansão, tá vendo essas festas aí que são celebradas, onde as pessoas bebem para se alegrar? Sansão, você não vai poder ficar perto de vinho, você não vai ter que ficar longe de bebida alcoólica. Sansão, você está vendo quantos parentes, familiares choram diante dos mortos? Então, Sansão, você não vai poder chegar perto de mortos, Sansão. Sansão, o cabelo da sua cabeça não poderá ser rapado. E Sansão recebe essas informações desde pequenininho. Salomão vai dizer, né? Instrui o menino no caminho que deve, para que quando ele chegar, né, da idade da razão, ele não venha, e quando a tribulação vier, ele não se desvie do caminho. Diz a palavra do Senhor: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Então Sansão já nasceu debaixo de uma estrutura de instrução. O Sansão não cresceu num lar onde ele não tinha direcionamento. Sansão tinha instrução. Sansão, ele tinha direção. Eu não sei qual foi o lar que você nasceu. Eu aprendi que no Brasil nós temos, inclusive, infelizmente, os filhos do carnaval. Sabe qual é os filhos do carnaval? São aquelas crianças que, infelizmente, são fruto de um sexo irresponsável no período de carnaval e que vai ser gerado no final do ano. Porque é fruto de uma mãe que se relacionou com um homem que ele conheceu, que ela conheceu naquela mesma noite. E muitas dessas crianças que nascem frutos desse sexo irresponsável, futuramente não tem nem o nome do seu pai na certidão de nascimento. Eu não sei em que família que você nasceu, e se é uma das coisas que o homem não pode escolher, é a família em que ele nasce. Nós não temos controle. Repita comigo, fala assim, ó: eu não tenho escolha ou como escolher a família que eu vou nascer. Mas se você nasceu na família que você nasceu, alguém escolheu por você. Sabia disso, não? Eu não sei o que falta para você, jovem. Eu não sei se você nasceu num lar onde seu pai viveu embriagado.
Não sei nem se você sabe o nome do seu pai. Não sei se você nasceu no lar de contenda, de discórdia, de traição. Mas uma coisa eu sei: alguém lá em cima escolheu. E se ele escolheu é porque ele sabe que a tua família era o melhor lar que você podia nascer. E a despeito da vontade do teu pai e da tua mãe, existe um propósito maior. Diga, existe um propósito. Diga, existe um propósito maior. Existia um propósito muito grande para Sansão: ser um nazireu. É como o Senhor falou com Jeremias no capítulo de número 1, versículo de número 5. Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te escolhi. E ainda antes que saísse da madre, eu te santifiquei. E às nações te dei como um profeta. Deus te escolheu, jovem. Deus te separou. Assim como separou Sansão. Só que Sansão, ele optou por seguir um caminho diferente daquilo que Deus tinha para ele. É em Juízes capítulo de número 14. Acompanhe comigo a leitura. Versículo 1 e 2. Diz a palavra do Senhor: E desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Ele desce a cidade de Tímina, e lá ele vê uma mulher. Essa mulher é de israelita, sim ou não? Essa mulher era crente, sim ou não? Só que ele olha para essa mulher e se encanta por ela. Ele absorveu a imagem daquela mulher e interiorizou um sentimento, um desejo. Voltou para sua casa e disse para seus pais: eu vi uma mulher em Tímina. E traduzindo para o linguajar de hoje, eu me apaixonei por ela. Só que infelizmente ele se apaixonou pela mulher errada. Tem até uma música lá fora que fala sobre isso. Eu me apaixonei pela mulher errada. E ele se apaixonou pela mulher errada. Ele viu e ele desejou. Aquilo que eu e você vemos é tão impactante às vezes, que a Bíblia vai dizer também em 2 Samuel capítulo de 11, 2. 2 Samuel 11, 2. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à sua vista. No capítulo 14 de Juízes ainda, no versículo 3, o Sansão vai falar ainda acerca dela, mas vai dizer assim: olha, me dê ela, tomai-me ela, 14:3 de Juízes, porque ela agrada aos meus olhos. E Jesus vai falar: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá. O que é que você tem colocado diante dos teus olhos? O que é que nós temos colocado diante dos nossos olhos? E hoje em dia, hein? É Facebook, é Instagram, é YouTube.
smartphone aqui, ó, é o telefone, é o computador de mãos. Sansão, ele viu aquela mulher, e quando se vê, esse olhar aqui não é só aquele olhar é aquele olhar de você desejar. Ele viu, e quando ele viu, aquilo entrou na mente dele. Ele começou a pensar, e aí o pensamento veio um desejo muito grande de querer ter aquela mulher. Cuidado, jovem, com o que vocês têm colocado diante dos olhos de vocês. A revista que vocês têm lido, os filmes que vocês têm visto, o que vocês têm visto no telefone de vocês. Sabe por quê? Porque o olhar gera o sentimento, e o sentimento vai se desembocar em ação. E sabe por que esse desejo veio no coração de Sansão? Porque Sansão estava no lugar errado, na hora errada, assim como Davi. Sabe por que Davi caiu com Batseba? A Bíblia vai dizer que no ano em que os reis saíam à guerra, Davi estava no palácio. Davi estava no lugar errado, na hora errada. Ou seja, Davi estava fora da posição. Estava fora. Todas as vezes que você ficar fora da posição, você se tornará vulnerável à ação de Satanás. Você se tornará presa fácil. Sansão olha e deseja. Quando você coloca os seus olhos diante daquilo que Deus não quer e insiste, o seu coração é endurecido. E você se acostuma a colocar diante dos teus olhos, a começar a fuxicar aquilo que não agrada a Deus, e mais, o pior, você perde a sensibilidade e você se acostuma com aquele pecado. O homem, ele é muito visual, né? Passa uma mulher com o corpo avantajado, passou, tá lá. Você olhou, você não é cego, você viu ela. Só que o problema é, ó. E aí, você tá lá, passou a mulher. Assim, ó. Aí você fala, Senhor, caramba, eu nem percebi, eu olhei que aquela mulher me pegou. Senhor, tem misericórdia de mim. Purifica os meus olhos, purifica a minha mente. Os meus olhos são teu, minha mente é tua. Instantaneamente o Senhor vai te santificar ali. Agora, se você olhou, você foi para casa, jantou, foi dormir, acordou e nem sequer tocou no assunto, você vai continuar cometendo esse pecado. E esse pecado vai se tornar tão comum que às vezes você vai estar com pessoas ao teu lado e você vai olhar e não vai nem perceber que você olhou. Por quê? Porque o pecado cega. Repita comigo: o pecado cega. Esse foi um dos erros de Sansão. Segundo, então a primeira lição é cuidado com o que você vê. Segundo,
Juízes capítulo 14 e o versículo de número 4 diz assim, ó: mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha de quem? Vou repetir a leitura. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do... pois este procurava ocasião contra os filisteus. Contra quem? Quem é que procurava ocasião contra os filisteus? O Senhor. Veja bem, primeiro nós dizemos aqui que Sansão olhou aquilo que não devia olhar. Sansão estava num lugar que não era para estar. Aí agora, quando ele compartilha com seus pais de que ele desejava se casar com aquela mulher, versículo 4 vai dizer: e não, aos seus pais falam: rapaz, não tem nenhuma mulher de israelita que possa se casar. Tu vai arrumar uma ímpia, vai arrumar uma fanqueira, rapaz, uma pagodeira. Para se casar, tem tanta gente dentro da igreja aí que pode se casar, vai arrumar uma estranha. Aí o versículo 4 vai dizer assim no capítulo 14: e não sabiam eles, quem? Seus pais, que isto vinha do... Agora aqui a nossa cabeça fica meio complicada, diácono. Ora, então nós entendemos aqui que esse desejo de Sansão pela mulher veio de Deus. E rapaz, esse pregador veio trazer problema aqui para a Assembleia. Nunca mais vai ser chamado a pregar. É o que o texto está dizendo. E não sabiam seus pais que isto vinha do... E qual o objetivo? Guerrear contra os... oportunidade contra os... Obrigado, meu irmão. Por quê? Entenda uma coisa. Quando você está fora do propósito de Deus, Ele soberanamente move as circunstâncias para te trazer de volta. O que é que Sansão está fazendo que não arruma confusão com eles lá? O propósito de Deus na vida de Sansão era o quê? Recebe a unção aí, recebe força. Força para quê? Para você partir para dentro dos filisteus. Porque eu não quero que o meu povo viva à mercê dos inimigos. Eu não quero ver as famílias sendo alvo dos filisteus. Eu não quero ver o meu povo a todo momento sendo presa fácil para os inimigos. Só que Sansão, ao invés de fazer isso, passeando, está preocupado com o casamento. Repita comigo, diga assim: Deus, está fraco, Deus não queria que Sansão se preocupasse com o casamento naquele momento. Sansão tinha que se preocupar com guerra. Tinha gente sofrendo porque Sansão estava fora do propósito. Você está entendendo? Agora cá para nós, jovens. Por
Por que Sansão tinha que guerrear? Não tinha os seus pais, não tinha gente que veio antes dele? Por que logo ele? Porque foi escolha de Deus. Ei, jovem, Deus viu em você o que não viu nos seus pais. Tem algo específico para você. E às vezes Deus é obrigado a apertar um pouquinho para poder você entender o teu propósito. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, capítulo de número 11, versículos 5 e 6: eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul: quem tem o povo? O que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. Foi necessário os inimigos se levantarem, neste caso os amonitas, contra o povo de Deus, para que Saul se levantasse com a ira, mas uma ira do Senhor, e o Espírito Santo se apossasse dele, para que ele cumprisse o propósito do Senhor e guerreasse contra os amonitas. Deus, nesta manhã, está mandando eu te dizer: Deus está movendo as circunstâncias para te tirar do conforto, para que você veja verdadeiramente e tenha ciência do teu chamado, porque você tem um chamado, e esse chamado não é para você guerrear contra homens, mas é contra principados, potestades que se encontram nas regiões celestiais, demônios que têm amarrado teu pai, a tua mãe, o teu parente, pessoas que estão presas, e precisa que alguém se levante com unção, com visão, não visão da terra, não visão carnal, mas a visão do céu, para poder ir e libertar e tirar o cativo do cativeiro. Aleluia. Deus vai levantar jovens aqui nessa igreja. Deus vai levantar jovens aqui nessa igreja. Jovens que têm visão do céu, jovens que têm visão do alto, jovens que não vão viver simplesmente seus sonhos pessoais, mas que vão andar com a visão em consonância com a visão do céu, com o propósito alinhado com o propósito do céu, e muitas vidas serão abençoadas por intermédio da sua vida. Capítulo 14, o versículo de número 9, diz assim: ele tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele, e chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que o tomaram. Sansão foi perdendo a sensibilidade do pecado, do seu chamado, de tal maneira, quando ele está indo para Tímina, o leão aparece diante dele, ele mata aquele leão e segue a sua viagem.
Quando Sansão retorna, depois de um tempo, em cima daquela carcaça, daquele corpo, tinha favo de mel. Ele mete a mão naquele favo de mel. O que a Bíblia vai dizer? Que Sansão, por ser nazireu, não podia tocar em morto. E ele toca aonde ele não deveria tocar. Sansão já estava gelado, espiritualmente falando. E ele pega daquele favo. Aquilo ali é o simbolismo da sua queda, é o simbolismo da sua desobediência. Ele ainda leva para casa, ainda dá para os seus pais. Por quê? Quando nós estamos em desobediência, além de nós nos contaminarmos, a gente ainda contamina a nossa casa, a nossa família. Ao invés de levar bênção para dentro do meu lar, eu levo maldição. Por quê? Porque existe uma responsabilidade sobre a vida de alguém que Deus derrama unção. Eu estou falando nessa manhã aqui para ungidos. Foi cantado aqui um interessante, um dos hinos que a irmã cantou aqui, falou sobre mesa. Foi sobre mesa? Qual foi o hino que a irmã cantou? Falou sobre mesa. Eu vou preparar uma. Canta mais alto, como é que é o corinho? Pois azeite é minha. Sabe o que é o azeite? Obrigado. Você vai cantar, a gente vai terminar cantando esse hino. Tá bom? O azeite é a unção de Deus. A unção só é derramada sobre a cabeça de quem Deus tem um. O azeite na Bíblia, ele é tão importante, principalmente no período mosaico, que quando Deus ele estabelece sacerdote, sabe, estabelece o sumo sacerdote, a família de Arão, ele ensina como eles deveriam fazer o óleo da unção. E Deus diz assim, ó, o óleo da unção vai ser feito com essas especiarias específicas, ou seja, tem um modo de fazer correto. Segundo, o óleo da unção, ele vai ser derramado sobre quem eu escolher e sobre os utensílios que eu estabelecer. E o negócio é tão sério que ele ainda faz um alerta, ó. Se colocar esse óleo na cabeça errada, vocês vão pagar um preço alto, hein? Por quê? Porque quem unge é Deus. Essa é a nossa guerra. Talvez já você na tua família não tem nenhum pastor na tua casa, nenhum evangelista, nenhum diácono. A sua família é tradicionalmente uma família de evangélicos. E aí, evangelista, se torna muito mais difícil você seguir os propósitos de Deus para a tua vida. Por quê? Porque você não tem um padrão humano. Mas o Senhor mandou dizer para vocês assim, ó, no reino de Deus, quem unge não é pai, não é mãe, não é pastor. Quem unge é Deus. O homem só reconhece quem Deus estabeleceu, quem Deus ungiu para ser um instrumento dele aqui na terra. E Deus, ele separa pessoas que essa pessoa às vezes não consegue se enxergar como instrumento. É interessante quando Deus resolveu escolher Davi e ungí-lo, nem
em Samuel, que era profeta, sacerdote, juiz, ele tinha 3 unções. Ele conseguiu identificar quem era o ungido. Pô, mas o cara era profeta. O profeta é um cara que tem visão. É um visionário. O cara era juiz. Tem uma capacidade de julgamento que beira a perfeição. O cara é o sacerdote, um intermediário entre Deus e os homens. Mas quando Deus fala, ó, vai, que eu tenho escolhido o filho de Jessé, ele chega lá, quando ele vê, salvo engano, ele abre e fala, aí esse cara aí. Por quê? Porque Deus tem os seus escolhidos, que Ele por um tempo esconde. As circunstâncias envolvendo Davi o escondia. É impressionante se você observar pelo texto, pelo olhar natural. Quem escondia Davi era seu pai e seus irmãos. Foi o seu pai e seus irmãos que o privou de ser visto, mas não. Deus tem a sua maneira de agir. Ô glória. E no tempo dele ele foi buscar Davi. No tempo dele ele foi levantar Sansão. E nesse tempo, jovem, ele vai te levantar. Fica de pé em nome de Jesus. O que eu acho interessante nessa história é que Sansão pagou um preço muito alto, porque Deus ele é didático. Ele vai nos dando sinais de que Ele tem um chamado. Ele usa um profeta, Ele causa em nós um arrepio, Ele fala no nosso íntimo, Ele vai investindo. E na medida que a gente vai atendendo a esse chamado, Ele faz um convite, usando pessoas. Ô jovem, vamos lá, vai cantar, tu vai solar. Eu já tentei ser cantor, já tentei. Deu certo, mano. O regente da época da Igreja Batista, fui para a reunião. Quem tem, acho que tem um chamado para poder cantar no coral, vai ter uma reunião tal dia. Eu fui. Aí chegando lá, eu sentei diante daquele regente. Aí ele fala, eu, não, eu, Aí ele, fala, eu, Aí ele, eu, Aí teve a segunda reunião. A mesma história. E eu falei, terceira, quarta. Eu chamei ele pro canto, falei assim, te agradeço a oportunidade, mas eu não nasci para cantar. Não nasci para cantar. E aí, eu lembro, tinha um ministério de consolidação, trabalhava com nós convertidos. Aí eu comecei a fluir. Comecei a me juntar com essa irmã de oração, seja gostei de voz de oração. E Deus foi trabalhando. Depois começou o ministério de libertação na igreja, na época. Comecei a trabalhar com libertação. E Deus foi fazendo. Deus vai investindo na maneira que você vai se lançando. E se eu não me lançar? Deus vai preparar soberanamente os meios. Às vezes é necessário você perder. Às vezes é necessário a coisa na tua casa apertar. Um sonho, um desejo que você fala, vai conquistar, abortar.
Porque Deus não quer te perder. Porque existe uma unção de Deus para este tempo, como existiu no período de Sansão. Existe um óleo que o Senhor derramou sobre algumas cabeças e derramará sobre outras para este tempo específico, aonde o Senhor fará um grande avivamento nessa nação. Antes de o avivamento se tornar coletivo, o avivamento começa individualmente, com pessoas. Arabagá, feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai eterno, nesta manhã, eu quero te glorificar, Senhor, por estarmos aqui reunidos para poder te adorar, para poder te glorificar, para poder te exaltar na beleza da tua santidade. Pai eterno, obrigado pela sua palavra. Pai eterno, certamente o Senhor tem jovens aqui, homens, mulheres, que o Senhor tem um chamado específico, um chamado de unção, para que por intermédio dessa unção todo jugo seja quebrado, para que através dessa unção o Senhor realize sinais e maravilhas, para que através dessa unção, ó Pai eterno, pessoas sejam curadas, o cativo seja liberto, o que está perdido seja achado, o que está caído seja levantado, o que está frio seja incendiado por intermédio do poder do Teu Espírito Santo. Pai, nesta manhã, confirma a Tua palavra, Senhor, por intermédio da unção do Seu Espírito Santo. Pai, faz queimar no coração de cada um aqui presente um desejo ainda mais profundo pela Tua presença, um desejo ainda mais profundo de ser usado pelo Teu Espírito para pregar, para orar, para impor as mãos sobre os enfermos, para impor as mãos sobre aqueles que têm um chamado, e através dessa imposição de mãos, pessoas serem batizados pelo Teu Espírito Santo, pessoas evidenciam línguas estranhas de fogo. Deus, em nome de Jesus, não deixa a Sansão perdido, sem visão. Pai, em nome de Jesus, traz Sansão de volta para o centro da Tua vontade. Joga por terra toda a cegueira espiritual. Pai, em nome de Jesus, toma cada jovem, em nome de Jesus. Estenda suas mãos assim na posição de receber. Quero fazer uma oração profética em nome de Jesus sobre você, com seus olhos fechados ainda. Eu profetizo em nome de Jesus a unção do Espírito Santo do Senhor sobre o teu corpo, para que essa unção te dê saúde e te dê vigor. Eu profetizo em nome de Jesus a unção do Espírito Santo sobre a tua mente e sobre o teu coração, que todo pensamento que não provém do Espírito de Deus seja arrancado da tua mente agora em nome de Jesus, e que todo sentimento que não provém do Senhor seja arrancado em nome de Jesus. Eu profetizo a unção do Espírito Santo sobre o teu espírito, que o Senhor ative e incendeie o teu espírito em nome de Jesus, te dando dons espirituais
para que venhas a evidenciar as obras de Deus na face da terra. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo o espírito de sabedoria e de revelação, que Ele ilumine os olhos do teu entendimento, para que saibas qual seja a esperança da vossa vocação nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do poder do Senhor sobre ti. Em nome de Jesus eu profetizo que o Senhor te equipe com a armadura espiritual, para que possas estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque a tua guerra não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades que se encontram nas regiões celestiais. Eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor te cubra debaixo das suas asas, pois debaixo das suas asas você estará seguro. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque o Senhor ordena anjos com a espada de fogo para poder te guardar em todos os caminhos, em nome de Jesus. E que Deus continue abençoando a você, a tua família. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado aí. Quero agradecer ao nosso irmão, pastor Reinaldo, por ter aceito o nosso convite. De imediato, assim que eu liguei para ele, logo ele aceitou, e que o Senhor esteja te abençoando à medida que o Senhor veio abençoar aqui a nossa igreja, abençoar os nossos jovens, Quero agradecer a todos que estiveram aqui nesta manhã nos ajudando, agradecer às irmãs que estão aqui na mesa, que se dedicam, oram, louvam, E a gente junto vai fazendo a obra do Senhor. Vamos continuar orando por aqueles que não puderam estar aqui, mas que essa palavra venha fazer efeito em todo o nosso grupo. Que essa palavra venha fazer efeito na nossa igreja, que essa palavra venha fazer efeito na nossa casa, que essa palavra venha fazer efeito onde quer que a gente venha estar, que sejamos canais de bênçãos em nome de Jesus, e que a gente venha ter sabedoria para seguir as instruções que o Senhor tem nos dado. Receba sabedoria, receba poder que vem do alto, para que você venha vencer as lutas diárias, tudo que vem na sua mente que não agrada o coração, que possamos juntos continuar vencendo e adorando ao Senhor. Quero passar nesse momento para a nossa irmã Liliane, que está dirigindo. Tem algum agradecimento? Tem algo a fazer? Sara tem? Diácono David tem alguma coisa a falar? Quero agradecer a nossa irmã Daniele, que se propôs a estar aqui também de imediato. Quando eu falei com ela, que o Senhor continue abençoando a tua casa, abençoando seu esposo, seu filho e seus pais que vão estar aqui com a gente aí. Sua mãe vai estar adorando aí na consagração, Amém. O Senhor faz isso, o Senhor vai nos unindo. Paz, meus irmãos, nós somos da Assembleia, E a gente tem um bom costume, porque Deus manifesta a sua presença no meio de nós. Então, se alguém teve uma visão, uma revelação e quiser passar para a sua igreja, para a igreja do Senhor, está aberta a oportunidade, amém? Não leve para casa, não tem ninguém? Então, o Senhor falou de diversas formas. E vamos orar também pelos pedidos de oração. E também quero avisar os irmãos que para saírem por aqui, porque tem um lanchinho ali para poder forrar o estômago, para aguentar o almoço. Amém? Vamos estar orando então pelos pedidos. Senhor, meu Deus, meu Pai, diante da Tua santa presença, Senhor, nos achegamos. Queremos apresentar a Ti, Senhor, esses pedidos, Pai. Pessoas que com fé, Senhor, anotaram, escreveram, Senhor Deus, e colocaram, Senhor, aqui nesse cesto, Senhor, os pedidos delas, Senhor. A Tua palavra diz que se credes, verás a glória de Deus. E nós cremos, Pai. E as pessoas que escreveram também creram, Senhor. E creem que Tu és fiel, que Tu és poderoso para fazer além do que a gente pede, além do que a gente imagina, Senhor. Por isso, Senhor, nós apresentamos a Ti, Pai. Ó Deus, que o Senhor restabeleça, Senhor, a saúde de quem pede por saúde.
Senhor, que o Senhor liberte aqueles que pedem por libertação, Senhor, de um ente querido, Senhor, dele mesmo. Senhor, nós te pedimos, Pai, por aqueles que estão presos, Senhor, se há um pedido de alguém que, Senhor, está, Senhor, preso, que o Senhor venha encontrá-los, eles, nesse momento. Ó Deus, que o Senhor venha transformar a mente e o coração. Senhor, nós te pedimos também, Senhor, pela tua igreja. Senhor, nós te pedimos também, Senhor, por aqueles que pedem pelas suas famílias, Senhor, brigas em casa, Senhor, conflitos em casa, que o Senhor, que é o Deus da paz, traga paz sobre essa casa, sobre esse casamento, que o Senhor restaure as alianças, que o Senhor desfaça as obras das trevas. Oh Deus, porque Satanás que vem para trazer divisão, Satanás que vem para, Senhor, dividir, Senhor, os casais, as famílias, Senhor Deus, mas que ele seja frustrado, porque maior é o Senhor Jesus. Que, Senhor, eles venham ter atitude de quem te serve, quem te ama, Senhor, que o coração deles, Senhor, o Senhor seja o centro, ó Pai. Em nome de Jesus, vai tirando todo o mal, Jesus. Visita também, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, que pediram aqui, Senhor, irmãos nossos da nossa igreja que, Senhor, estão enfermos. Jesus, visita, Senhor, traz a cura, traz o bálsamo, Senhor, o bálsamo de Gileade, Jesus, sobre as vidas deles. Em nome de Jesus nós te pedimos, Jesus, faz mais uma vez. Ó Deus, faz mais uma vez os teus milagres, os teus feitos. Ó Senhor, faz mais uma vez, é o que suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a todos. Quero agradecer também aos visitantes, o casal que esteve aqui conosco, amigos da irmã Daniele, né? E eu passo agora o microfone para o nosso presbítero José, que é o primeiro abaixo do pastor. Amém? Aleluia. Irmão, às 14 horas tem um trabalho lá na sede, das 14 às 18. Domingo não tem nada aqui de manhã. Foi suspensa a escola bíblica dominical. O trabalho lá na sede começa das 9 a meio-dia. O pastor está pedindo, os irmãos estão lá. Amém? Eu vou estar orando pelo término e o presbítero Anderson vai despedir com a bênção. Seu Deus maravilhoso, Pai querido, somos gratos a Ti nesta manhã, Senhor, por tudo que foi falado. Pai querido, desperta a Tua igreja cada dia, Senhor, para buscar a Ti. Leva o Teu povo debaixo da Tua mão potente e poderosa. Senhor, aqueles que vão apanhar a condução, aqueles que vão a pé, guarda, livre todo mundo, todo perigo. Essas bênçãos que eu te pedi e te agradecer em Teu nome. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, com toda a igreja, e a gente confirma dizendo amém. Ao seu nome, a sua glória, e ao seu povo, Deus abençoe.